De acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim, em seu conceito sobre fato social, as instituições sociais possuem um papel geral, exterior e coercitivo. Nesse sentido, as escolas, como importante instituição social, atuam de maneira similar ao pensamento durkheimiano, visto que é geral, por ser destinada a todos, exterior, pois não depende exclusivamente de um indivíduo para existir, mas de toda uma estrutura estatal, e coercitiva, no sentido de disciplinarizar seus membros. Através da repressão, por regras de como agir em determinadas situações, de como se portar, de como e se deve tratar determinado assunto no ambiente escolar ou fora dele, ocasionando assim limitações à liberdade de expressão, pensamento e modo de vida dos estudantes, os quais acabam perdendo o poder que a educação possui de transformar uma sociedade. Essas limitações educacionais comprometem, além de direitos como liberdade de pensamento, o nível de criticidade dos indivíduos. Por conta disso, é necessário analisar fatores que limitam ou vetam o verdadeiro poder que a educação possui para transformar toda uma estrutura social, os motivos que os levam a adotar determinadas práticas repressivas e como isso impacta o convívio dos indivíduos. Embora hajam leis que garantam a educação, o que está assegurado não é praticado pelas instituições de ensino, visto que o exercício de cidadania, bem como o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, torna-se comprometido à medida que os gestores escolares priorizam disciplinas das ciências exatas, como matemática, física e química, com a criação de olimpíadas, minicursos, jogos, e perpassa aos alunos que apenas essas disciplinas são importantes e necessárias para o mercado de trabalho, corroborando a lógica capitalista e fazendo-os internalizar tais preconceitos que, ao longo do tempo, os fazem banalizar disciplinas de humanas e, por conseguinte, perder conhecimentos que são extremamente necessários para começar a pensar no meio no qual estamos inseridos, suas discrepâncias, injustiças e que, sem estes, torna-se inviável pensar em mudanças para minimizar esses entraves. Com isso, cria-se uma sociedade alienada, que obedece ordens com pouca mobilidade social e que trabalha fortemente apenas para garantir a riqueza dos proprietários dos meios de produção. Tal lógica vai de encontro à obra O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, que retrata de como o modo de produção capitalista foi criado para moldar o pensamento do trabalhador até torná-lo alienado e sem possibilidade de se tornar um burguês, ficando para sempre como proletário. Logo, para o indivíduo exercer a cidadania de forma plena, não ser alienado, possuir criticidade sobre determinados assuntos e, a partir disso, transformar, através do poder educacional, a sociedade, garantindo direitos essenciais, lutando por grupos de minorias com um olhar interseccional, respeitando e entendendo a história de cada um e tendo como base seu gênero, classe social, raça e afins, para minimizar desigualdades e maximizar a plena aplicabilidade da lei e o mais próximo possível de equidade, é necessário iniciar, desde já, uma maior valorização frequente às disciplinas de ciências humanas, que são partes imprescindíveis no percurso. Sob outro prisma, é fulcral salientar os tipos de preconceitos presentes na contemporaneidade e como a educação pode ser fundamental na atenuação dos mesmos. Ademais, Paulo Freire, renomado educador brasileiro, em seu livro Pedagogia do Oprimido, ajuda os estudantes a desenvolverem consciência de liberdade e reconhecer tendências autoritárias. Contudo, tal profissional é visto como um empecilho para a educação apenas por defender essas ideias de liberdade e de mostrar como as instituições são programadas para reprimir. Com isso, os preceitos de escritor não são repassados nas aulas, e sem eles, os alunos só não conseguem libertar-se das tendências conservadoras, preconceituosas e patriarcais, como também reafirmam essas tendências em seus percursos. Logo, a partir disso, há uma sociedade com extrema desigualdade de gênero, raça, economia, social, cultural e identitária, a qual é responsável pelo aumento da violência e perseguição a pessoas, grupos e entidades que vivem suas vidas fora do padrão. A partir disso, passa a atuar uma periferização das minorias atingidas, que as fazem se sentirem cada vez mais excluídas em seus meios sociais.
Para mudar o devido paradigma, é necessário educar-se, pois, ainda de acordo com Paulo Freire, abre aspas, sem educação a sociedade não muda, fecha aspas. Para isso, entender os conceitos que estudam as relações sociais é fundamental, a fim de se chegar a mudanças. Segundo o portal Gelé 10, a interseccionalidade, importante conceito para pensar na realidade social, é uma ferramenta teórica e metodológica usada para pensar a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado, e as articulações decorrentes daí, que imbricadas repetidas vezes colocam as mulheres negras mais expostas e vulneráveis aos trânsitos dessa estrutura. Em decorrência desse educar-se, pessoas com preceitos conservadores e de extrema direita deixarão de ser, aos poucos, meios de propagação de ideias preconceituosas e poderão, a partir disso, haver mudanças nos pensamentos dos civis que, pela educação, mudarão seus modos de vida opressores e começarão não só a praticar o respeito ao diferente, mas também a lutar por uma melhor qualidade de vida destes. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Logo, cabe aos profissionais de mídia, devido ao ato poder que ele possui para alcançar uma grande parte de pessoas, em parceria com professores que representam, de fato, a classe mais periferizada da sociedade, criar uma campanha publicitária que aborde conceitos sociológicos que tratem da lógica capitalista que reprime e manipula, e de como as pessoas são alienadas também para reprimir identidades, principalmente de raízes africanas e de gênero e sexualidade diferente do padrão heterossexual. Essa medida pode ser realizada por meio de vídeos em torno de 5 minutos, que sintetizam tal lógica e que mostram o real poder que a educação tem para alertar as pessoas e estas busquem melhorias na sociedade que vivem. Ainda assim, o Ministério da Educação deve viabilizar recursos para as instituições de ensino, principalmente as PUCs municipais e isoladas, para a criação de Olimpíadas de Ciências Humanas de fácil acesso a todos, mini-cursos, palestras com profissionais, para iniciar um processo de libertação da mente do estudante, respeitando os conceitos de Paulo Freire supracitados, para que, à medida que eles forem se desenvolvendo, saberem respeitar as minorias, lutarem para minimizar desigualdades e tentar garantir uma sociedade o mais próximo possível de algo utópico. Por fim, de acordo com o sociólogo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Nessa perspectiva, somente através da educação será possível realizar transformações efetivas na estrutura rígida capitalista presente e, assim, atenuar os diversos problemas existentes que, muitas vezes, têm suas raízes na falta da educação e disseminação de preconceitos advindos disso.